Olá, meu jovem. Fala, meu apóstolo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que Tudo você no está? comando do Eterno. Estou tranquilo, estou bem. E você, como é que está aí lidando com essa situação tão inédita nos céus do Brasil e das nações? Dramática, né? É, Dramática, mas passando. Eu já vi a luz no fim desse túnel. Ontem eu tive uma clara percepção que a gente já está da metade para o final, já estamos saindo. Já vejo a perspectiva de um futuro agora em abril, onde nós vamos poder voltar à nossa normalidade. É claro, com todos os cuidados que vamos ter que ter daqui para frente, porque isso com certeza inaugurou um novo tempo, uma nova estação, com medidas diferentes daquelas que nós estávamos acostumados a tomar até hoje, até ontem, né? E eu me chamei para esse bate-papo, muito obrigado por aceitar. Eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre a crise em si, sobre o que nós podemos fazer, pensar em fazer como igreja, a atitude, como você está fazendo a leitura sobre a ação do governo, e falar um pouquinho de Israel também. Eu tenho certeza que você está conversando com o pessoal lá, e quais são as notícias de lá. Fiquei sabendo que nós temos 2.700 casos lá, com 5 óbitos. Eu conversei ontem com o pessoal, recebi um vídeo do Kurt, você conhece o Kurt, ele é dono da Genesis Tour, e me parece que eles estão controlando bem a situação e existem divergências se eles estão em lockdown horizontal ou vertical. Ao que me parece é vertical. Você pode falar um pouquinho para nós sobre Israel e depois vamos conversando? bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estão aí, né, nos vendo nessa hora. E muito obrigado por você estar participando dessa live conosco, comigo e com o JB, um querido aí, que tem feito um trabalho muito lindo no Brasil e tem investido na vida de liderança, né? Trazendo celebridades, trazendo pessoas que têm nome, que têm testemunho, para ministrarem sobre a vida dos ministros, sobre a vida das pessoas, desatando para uma nova unção, para um novo entendimento, até esclarecimento e pontuando o que é que Deus está falando nas nações, o que é que Deus está falando para o Brasil, e apontando o nosso futuro, né? Isso é muito bom, a gente ter líderes que se preocupem com isso, que até abrem mão do seu púlpito para ceder o púlpito para que outros possam ministrar uma qualidade que seja uma teologia limpa, uma teologia mais comprometida com a verdade da palavra. E você, JB, tem feito isso. Muito, muito obrigado pela Obrigado. sua saúde espiritual e por esse investimento na vida dos ministros. Em nome dos ministros, eu quero agradecer, né? Eu até tenho uma palavra que eu gosto muito de começar os meus cultos com líderes agradecendo em nome de Jesus por eles estarem ali emprestando os ouvidos para ouvir os nossos sonhos. Isso é extraordinário, isso é muito bom. Ter alguém disponível, estar sentado para ouvir o que a gente tem para dizer, emprestando a credibilidade. Isso é tremendo. Israel é uma página na minha vida que ela está sendo escrita a cada dia, né? Eu tenho curte trabalha conosco já há 3 décadas. Era Uau. menino, quando Kurt era meu guia em Israel. E desde então, antes dele ser o dono da Gênesis, ele é dono da Kel-Tu, que eram 2 sócios maravilhosos, tanto o Kelly como o Kurt. Então, a Kel-Tu era uma empresa muito boa, que trabalhava conosco no início, comigo, Valnice, Neus Etioca, essa turma toda. E depois, o Kurt teve uma ideia de abrir a sua própria agência, fiquei com o Kurt, e ele trabalha comigo desde quando nós éramos jovens. Kurt ainda estava saindo do exército na época, e a gente tem uma amizade muito boa, nós nos chamamos irmão de armas, né? Uau. E eu tenho tido algumas informações do Kurt, mas eu tenho algumas informações mais privilegiadas lá de Israel, do Knesset, né? Que eu faço Sim. parte do parlamento do Estado de Israel. Eu sou membro de uma das partes representantes da América Latina e também de algumas pessoas minhas, inclusive um discípulo que mora em Jerusalém, e a Embaixada Internacional Cristã de Jerusalém, a qual sou membro, e também está linkada
em um dos grupos do Knesset, do parlamento, e tivemos uma conversa anteontem e ontem, mais detalhada do que tem acontecido em Israel. Os óbitos que têm acontecido em Israel recentemente não tem nada diferenciado, nada dos óbitos que acontecem anualmente. Está dentro da normalidade. Inclusive, alguns até afirmam que, por tanto cuidado tomado, está abaixo da normalidade, as mortes atuais. Uau. Israel desenvolveu um sistema muito tremendo, né? Um aplicativo que a pessoa que tem uma febre que é suspeita dentro do coronavírus, do Covid-19, ela é levada a uma base, a um hospital, ali ela é medicada corretamente, é orientada e ela está sob o Estado de Israel, de olho nela, com o aplicativo no seu celular, ela não pode soltar o celular. Se ela sai até para entregar o lixo ou ela sai para fazer uma compra, o aplicativo toca e as pessoas no raio de 100 metros se afastam da pessoa. Eles se afastam. Uau. Então, Israel tomou medidas emergentes por causa do próprio serviço de inteligência, desenvolveu a inteligência de percepção, de cuidado de povo, de público, né, de políticas públicas com muita responsabilidade, porque Israel tem jovens, mas é um país de velhos. Você vê, você vai no muro, vamos ter os dias que os jovens vão aparecer a pedido dos pais, mas a maioria, você não vai ver jovem de Israel orando no muro, você não vai ver os jovens de Israel indo para as praças, exceto para os barzinhos, para a sua diversão, mas para buscar a Deus e orar, você vai ver os filhos dos religiosos, não é? Dos correnis, que vão estar ali orando, buscando a Deus, etc. Então, as prevenções de Israel, elas são muito bem acompanhadas, inclusive até para turista. Você, quando está em Israel, se você adoecer, tiver um tipo de algum vírus ou alguma bactéria, observe que eles não te levam para o hospital. Eles cuidam de você no hotel. Leva o médico no hotel seguro, te ampara, te cobre. Então, Israel tem um sistema de saúde, apesar de alguns acharem debilitados, o Hospital Hadassah hoje é referência no mundo todo. Então, os melhores médicos e cientistas do mundo estão em Israel. E Israel descobriu a vacina na linha de frente, a China já declarou que tem a vacina, mas Israel já saiu na linha de frente, porque Israel tem pressa, né? Porque tudo que vem de Sião é um decreto realmente profético. Israel vacina o mundo todo e acaba esse pânico. Então, faltam mais 40 dias para que a vacina seja liberada para o mundo todo, mas alguns, segundo informações, já estão experimentando da vacina lá em Israel e estão muito bem. Então, Israel saiu na linha de frente, Israel tem a mente realmente voltada para o científico. Deus deu essa habilidade para eles, deu essa unção para eles. Eles são os melhores do mundo em tudo, não é? Não estou colocando aspas, duvidando, mas é verdade. Os prêmios Nobel, eles basicamente arrastaram todos. Então, Israel é uma página assim, de muita experiência, muita expectativa, e na área da ciência e na área da saúde, eles são ponta mesmo. Inclusive, eu já indiquei algumas pessoas para fazer tratamentos em Israel e eles voltam, né, dizendo, olha, realmente foi acima da expectativa. Só que Israel, por ser um país pequeno, ele não divulga isso, porque ele vai botar onde? Aí eles divulgam as bases que eles têm na Europa, Estados Unidos e nos continentes por aí, inclusive Brasil. O melhor hospital do Brasil é judeu, é o Asta. Então, a gente sabe que os caras têm aí a base mundial e eles cuidam da saúde de uma forma muito, muito responsável. E eles estão na linha de frente. E esse aplicativo foi uma sacada, né? Que eles já estão utilizando e as pessoas ficam mais prevenidas. Você entrou no ônibus, alguém entrou e está com o aplicativo toca, ninguém entra no ônibus. Então, as pessoas ficam mais prevenidas até passarem a quarentena ou fazer o ciclo de 12 a 14 dias para que elas não sofram nenhum tipo de retaliação, porque elas também são julgadas culpadas se elas saem da área da quarentena. Agora, tem uma normalidade em Israel. Israel, alguns lugares estão abertos. Israel não pode viver sem o comércio. Então, é difícil você controlar dentro de Jerusalém, principalmente o portão de Jaffa e o portão de Damasco.
porque ali já é uma outra autoridade, já tem uma outra mentalidade. Então, ali eles estão em movimento, as lojas estão abertas, os mercados estão abertos, eles estão vendendo, eles estão se movimentando. Os judeus, por saberem que ali está aberto, os judeus vão lá também fazer as compras. Então, tem muita coisa que a gente sabe que está acontecendo e Israel está de plantão de oração 24 horas. Tem uma torre de oração gospel em Israel, né, que fica na igreja King of the Kings, que fica 24 horas de intercessão. Israel não parou ainda a intercessão em cima do tema coronavírus, o tema mundial. Ontem, 3 horas da tarde, até 6 horas da tarde, tivemos uma reunião com a Embaixada Internacional Cristã de Jerusalém, onde o tema era o que faremos para que as nações recebam mais tranquilidade a partir da base Israel, a partir deste lugar, como a gente pode levar mais tranquilidade? A gente só tem 2 remédios, não é? A palavra profética, saída de Sião, que a gente tem na mão, ok? Oração e jejum. E a gente vai estar vacinando o nosso povo nesse encorajamento, e o nosso povo vai entender que de Sião saiu a lei e a palavra para toda a terra, e nós estamos debaixo dessa profecia de que, de fato, Israel tem a herança do Yehová Rafá, do Senhor que nos cura de todas as enfermidades, de todas as pragas. E isso a gente vai trabalhando esse tema com muita, muita responsabilidade. E Israel está aí, infelizmente, fechou os aeroportos, fechou o turismo, não é? Mas nada que seja assim um desespero. Se você conversou com o Kurt é um pouco dramático, né? Ele é melodramático, mas também tem a parte comercial dele. Mas aquilo que eu conversei com ele há uns 4 ou 5 dias atrás, ele me deu uma palavra até boa, de tranquilidade para ele mesmo, e de tranquilidade para mim, porque ele sabe que eu sou muito preocupado com esse tema, e para que as pessoas estejam mais vacinadas com todo tipo de informação que chega. O aeroporto de Direito, de fato, fechou por um tempo, mas o aeroporto interno está funcionando para algumas questões de emergência. A El Al é muito esperta, a El Al tem poucos aviões. A questão é, não foi porque Israel fechou os aeroportos, é porque a Europa deixou de voar. E como Israel recebe muito da Europa e muito dos continentes, os continentes fecharam, Israel não ia disponibilizar os aviões da El Al, que são 50 aviões bons, só isso, para escandalizar, da El Al. Então, esses aviões não podem se locomover e suprir a necessidade de todo um continente e de toda uma Europa da vida e de todos que baixam ali. Então, Israel tomou a medida, fez uma quarentena, deu uma justificativa mundial, se tornou um modelo, mas está passando. Em alguns lugares, de forma muito responsável, debaixo do controle de higiene, que tem que ter com todo mundo está debaixo dessa orientação. Porém, a taxa de mortalidade neste período, que é o período chamado período intensivo do inverno, que foi o inverno mais rigoroso dos últimos 80 anos da história de Israel. Uau. Israel teve um inverno frio. E aí Israel teve o Jordão, e as medidas do Jordão e a medida do Mar da Galileia como nunca houve nas últimas décadas. Então, Israel está desfrutando e dizendo assim, nós vamos ter uma colheita extraordinária no próximo ano, porque tivemos o que nunca pensamos para esse tempo. Em compensação, veio esse vírus, parou tudo, mas Israel está debaixo de uma grande expectativa, acreditando que a colheita será abundante, mas o índice de morte de outubro até agora, dentro da expectativa que Israel tinha, está dentro da normalidade e pelo controle que está tendo, um pouquinho abaixo da média. Eu estive na Embaixada de Israel no último aniversário do Estado de Israel. Você estava lá recebendo uma homenagem e eles colocaram alguns estandes para mostrar as tecnologias de ponta que Israel está enviando para o mundo, aquilo que eles chamam de unicórnios, que são empresas de mais de $1 bilhão de mercado. E impressionante, eu já tinha conhecido o Orkan, que é o óculos que faz a leitura, quando você clica, ele vai lendo no seu ouvido tudo que você fotografou, vai dando um diagnóstico, na verdade. Se você está na frente de um livro, ele vai dizer o que está escrito no livro. Se você está no banco de dados ali da empresa, ele vai dizer quem você é, o que você faz. Sem falar na mobile,
e em todas as grandes corporações. O sonho de um judeu, me falou um empreendedor esses dias, é fazer uma exit, uma venda, montar uma startup e vendê-la por milhões de dólares. Foi o que eles fizeram com a Mobile, que venderam por 15 bilhões e 300 milhões de dólares para a Intel em um cheque, com a única condição de manter a sede da empresa lá em Tel Aviv. E eu estive agora no HSM esses dias, novembro passado, e um dos empreendedores, líder de um fundo de investimento israelense, mostrou os unicórnios israelenses. Eu pensei que eram poucos, que eram 5 ou 10. São, na verdade, dezenas e dezenas de grandes empresas que estão mudando o mundo pela tecnologia, principalmente nessa perspectiva da saúde, né? Israel tem oferecido para o mundo uma série de soluções nessa área da medicina. É verdade, Israel está à frente do mundo em tantas coisas e está fazendo a diferença. A terra que emana leite e mel está brotando inovação e startup. A verdade é que existe até um livro escrito chamado A Nação Startup. É impressionante o que se produz naquela terra e a influência que ela tem sobre as nações. E como isso é desconhecido do grande público, né? Eu estive na Universidade de Jerusalém e lá estava uma parede de prêmios Nobel, outra parede das inovações tecnológicas que foram inventadas, nasceram naquela terra e que influenciaram o mundo. Enfim, nós estamos vendo realmente um modelo de nação que está surgindo a fim de discipular, através de valores e princípios, também o mundo. Mas quando falamos de discipular as nações, estamos falando da igreja. Como a igreja tem reagido? Qual é a sua perspectiva do que nós poderíamos estar fazendo e o que nós estamos fazendo que poderia ser realmente altamente positivo nesse momento? Porque eu vi muita gente com medo. Eu vi muita gente com muito medo. A histeria coletiva invadiu também os nossos portões. Só pegando o gancho aí que você está falando sobre a tecnologia de Israel, hoje o turismo número 1 em Israel, turismo número 1 é de tecnologia. Já foi o turismo religioso, porque o turismo religioso ele cumpre os ciclos, né? Ele cumpre o ciclo das festas, né? Eu vou lá na Páscoa, eu vou lá em Shavuot, que é Pentecoste, eu vou em Sukkot, que é Tabernáculo, eu vou em Hanukkah, que é a festa do final do ano, a festa das luzes. Eu vou nas festas intermediárias, eu vou nas festas históricas, né? Purim, eu vou na festa de Hanukkah, que é dezembro, que também é histórica. A gente vai vendo Israel se movendo, né? Essa época agora, Israel ia ter um grande movimento com a Páscoa, inclusive a Europa toda desce para ali, porque a Europa tem muito cristão ainda, os cristãos mais antigos, e eles descem, eles movimentam. Porém, Israel, o ano todo, que se aproveita e também faz o turismo espiritual religioso, mas a maioria que hoje tem pisado em Israel, dentro dos grupos mais existentes, é o desenvolvimento de tecnologia. As faculdades em Tel Aviv, em Haifa, as faculdades na própria Jerusalém, em várias cidades ali circunvizinhas, onde tem tecnologias de ponta desenvolvendo em todas as áreas que você puder imaginar. Ali na Hofstein, que hoje é basicamente a mentora para enviar matéria-prima para maquiagem, é Israel. Ninguém sabe que Israel embeleza as mulheres do mundo. Sai de lá. Então tem tanta coisa que a gente ainda por perceber, da pequena arma ao grande canhão. Infelizmente, Israel é o único país que tem a defesa do seu exército. O exército não pergunta, o exército responde, né? Então, quando ele recebe uma ameaça, Israel responde. É o exército de defesa. Então, as forças de defesa do Estado de Israel. Então, a gente vai ver que Israel ele tem uma tecnologia desenvolvida em cada área, desde a área da agricultura lá, uma coisinha, uma tecnologia pequena. Eu lembro que eu estava sentado à mesa, uma pessoa falou, eita, eu nunca vi uma cenoura desse tamanho. Lá na nossa terra, a cenoura dá quase 1 metro. Ele falou, se a gente deixar aqui também cresce. Eu quero ver na sua terra fazer uma cenoura desse tamanho para colocar, envasar e depois... Então, assim, a gente ainda não conseguiu fazer a leitura da mente dos judeus, como eles raciocinam
E o benefício da Torá na mente deles está ali orando, Shema Israel, Adonai Elohei, Adonai Echad, Baruch Shekevô, Maluch Hol, Elavai. Então eles ficam ali, ouça Israel, o Senhor Deus é único, Ele é um, não há outra além dele, Ele voltará, o Messias virá. Então eles ficam ali orando. E eles leem o livro em um ano, e os filhos leem, e eles leem no Shabat, e eles insistem na mesma história, e aquilo vai plasmando uma mente diferenciada, e hoje eles são os que são, o que são. Por exemplo, os Estados Unidos da América, né, tem sido uma força. Mas Israel não depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dependem de Israel. Porque Israel é a força. A mente pensante dos Estados Unidos, a mente dos judeus. Né? E, infelizmente, judeus que saíram do Brasil e fundaram Nova York. Né? Então, a gente sabe dessa história. Lá do Pernambuco. Lá do Pernambuco, essa história toda, os holandeses que entraram, etc. E dali veio pelo Maranhão, passou por Pernambuco, entrou, etc. A primeira sinagoga oficial da América Latina está lá em Pernambuco, em Recife, minha Recife maravilhosa. Mas a gente sabe que todo esse contexto, tudo isso que de fato aconteceu e está acontecendo no mundo, Israel tem a mente, Israel tem o comando. Algumas pessoas odeiam ouvir isso, porque eles são bandeirinha vermelha e foram doutrinados, né, contra Israel. E aí a teologia da substituição também veio e colocou essa flecha no coração do nosso povo, substituiu Israel pela igreja. Israel agora é a igreja, e isso foi trazendo um adoecimento doutrinário. E eu levantava essa bandeira quando o meu professor de teologia, que era um judeu, começava a conversar e dizia: ei, agora Israel é a igreja. Ele dizia: meu jovem, vocês não têm nem maturidade para discutir, vão ficar calmados os ânimos. Então, hoje essa teologia perverteu, não é? Esse direito da igreja ser igreja e de Israel ser Israel, porque Israel voltou, está viva, a figueira floresceu, está lá e todo mundo vai. Eu te encontrei lá há um ano atrás, demos um abraço lá em Magdala, e a gente sabe que Deus está no comando daquilo de uma forma extraordinária. Então, o Davino Rai, o povo de Israel vive. A minha teologia ela é cristã, porque Jesus não morreu no menorá, Jesus morreu na cruz do Calvário. Né? Eu sou 100% de Jesus, acredito nos princípios do reino, sendo que Israel é a nossa base de fé, a nossa base da teologia, porque de Sião saiu a lei, de Jerusalém a palavra para toda a terra, e não tem outra forma. Substituir Israel por uma outra coisa é um crime, a própria teologia bíblica, porque Israel é Israel, a igreja é a igreja. Bem, a igreja nesse momento está nessa crise psíquica, é mais adoecimento psíquico. Nós vivemos debaixo de um humor emocional muito desequilibrado. Angústias têm tomado o coração de nobres nossos. A igreja está vivendo um momento de uma assinatura que a gente não está nem sabendo como ler o mundo espiritual de forma correta. Uma insegurança, eu quero pedir perdão aqui em nome de Jesus se ofendo alguns, e eu trago essa ofensa para mim mesmo, ok? Alguns estão tão desajustados que são ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que são homens de Deus, chamados por Deus, tem uma verdade de Deus no coração deles, tem uma semente de Deus no coração desses homens. Eles são nascidos de novo de verdade, eles têm a cultura do reino, só que o pavor noturno entrou no coração desses homens, desses nobres. Só que eles foram assaltados na alma. Há um susto almático, eclesiológico, porque a própria igreja está sofrendo isso. A igreja foi setada. Então, isso está vindo dos púlpitos. Eu vi, na introdução desse tempo, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado quando eu vi o tanto de pessoas se precipitando, dizendo que iria fechar os templos. Ora, você anular um culto por uma questão de prevenção é extremamente inteligente. Agora, você cerrar os templos da igreja, onde nós temos, a não ser que o templo não tenha nada, seja só o púlpito, mas eu tenho uma diretoria, eu tenho uma administração, eu tenho muita gente, meu setor de comunicação está lá funcionando, toda a estrutura está lá funcionando. A nossa torre de oração é 24 horas, faz uma escala, cada hora desce um, sobe o outro, eu não posso parar a oração. Estamos há 25 anos orando todos os dias, 24 horas, 24/7.
orando, intercedendo pelas nações e pedindo a Deus graça, pedindo a Deus socorro. Temos 12 andares, cada andar uma profecia. São 18, na verdade, mas 12 deles tem uma profecia nessa torre de oração, onde cada lugar nós paramos para orar. E o 7º andar é orar por Jerusalém. O 8º andar é orar pelas nações da terra. Vamos orar pela redenção, pelas nações da terra. Então, temos isso hoje. Vou parar. Aí, quer dizer, alguém vai colocar lá na frente da igreja um policial para dizer que eu não posso entrar? Com que autoridade? Como ele pode fazer isso? Então, quando eu vi os profetas fechando os templos, eu fiz uma frase, deu uma confusão, que eu apaguei e refiz, não é? Porque já tinha mais de 2.000 comentários em 1h30, não é? E já tinha mais de, eu não sei, milhares de pessoas ali, e alguns extremamente esquerda, não entenderam o meu pensamento. Eu refiz, refiz o pensamento, coloquei lá, não é? Que antigamente os profetas paralisavam as pragas e hoje fecha os templos. E é verdade, vai doer em mim. Porque se eu fechar o templo, eu não estou fazendo a minha ação profética. Eu estou me acovardando. Isso é uma visão pessoal, eu tenho direito. Todo mundo coloca a sua visão, eu vou colocar o que eu penso. Não é? Porque eu tenho liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Então, eu preciso dizer o que eu penso ali. E as pessoas não me entenderam. E o Silas, meu querido, começou um culto citando a minha frase. E aí que a coisa aumentou, deu fermento. E como disse o apóstolo René, e eu concordo com ele, deu um fermento que não paralisou, mas está lá. E a gente sabe hoje, JB, você é um cara extremamente inteligente, tem um pânico no coração dos profetas. Tem profetas, eu não quero julgar em nome de Jesus, eu acho que tem clínica para isso. Você sabe que eu sou amante da neurociência, já nos encontramos em alguns encontros, um deles em Anthony Robbins. Você sabe que eu bebo disso, eu estudo isso, eu quero fazer uma tese de neurociência, porque eu acho a mente humana uma coisa extraordinária. Eu sou fascinado pela mente humana, pelas pessoas, o comportamento das pessoas. Meu hobby é sentar no aeroporto e ficar observando gente. Como é fantástico você ver comportamentos totalmente diversificados de uma pessoa para outra, vivendo a mesma cultura, vivendo o mesmo momento. Uma pessoa ansiosa para entrar no avião porque está feliz, a outra chorando porque vai entrar, o outro brigando, discutindo que está extremamente nervoso com aquele. Eu fico dali olhando, curtindo aquilo, estudando o comportamento, porque a alma humana é fascinante, mas é entendível. Ninguém consegue entender a alma humana. Você está aqui do meu lado, daqui a pouco você dá um surto psíquico e daqui a pouco você tem um outro comportamento. Entra um sentimento no coração, aí você fica com comportamentos que ninguém consegue ler, você se torna ilegível. E aí, como a gente vai criar caminhos para chegar a esse coração? Então, essa habilidade, essa ciência de penetrar o coração, conhecer a alma humana, é fantástica. Mas existe um surto psíquico, eclesiológico, onde muitos líderes, infelizmente, JB, não estão sabendo administrar suas causas pequenas. E aí alguns deles, você sabe disso, eu falo isso com muita dor, não é? Porque a psicologia diz que o suicídio é um alívio da dor. Eu tenho interpretações sobre isso, embora não sou ignorante, eu preciso entender que as pessoas têm os seus sentimentos, têm as suas frustrações. Procura profissionais que sejam qualificados. Vai para um psiquiatra, está com vergonha, pega um avião, vai ouvir um psiquiatra no outro estado, está com vergonha, paga um intérprete, vai lá nos Estados Unidos, vai na Europa, foge dessa pressão, desse adoecimento de mente. Vai precisar tomar um remédio, um Lorax, um Zopden, um Rivotril. Se medica, orientado, mas sai da pressão, sai da crise. Então, por vergonha, às vezes, e uma angústia interminável, né? Porque muitas são as aflições de um justo, mas de todas elas o Senhor livra. Então, a gente precisa trabalhar a questão da confiança. E aí, esse comportamento que virou progressista na igreja, que virou plural, que virou uma defesa e um gatilho, onde as pessoas começaram a tomar decisões equivocadas, elas foram por uma linha, e a gente perguntava, né? Por que você não me contou antes? Por que você não
narrou os fatos comigo para que eu pudesse te ajudar e te dar um alívio. Olha, não sei fazer muita coisa, não. A gente lê a Bíblia junto, a gente se abraça, a gente chora, e eu grito no seu ouvido, eu te amo. Não faz isso com a tua vida. Isso é muito precioso. E socorre esta pessoa e tira do vale da sombra da morte. A gente socorre nessa assistência de pastor e alivia a alma humana. Então, esse surto, esse delírio social que está acontecendo, os pastores, os bispos, os apóstolos, os padres a ser bispos, eles poderiam frear e dizer: parem, nós temos uma palavra. Você tem uma palavra, JB. Eu tenho uma palavra. Nós não somos ecos, nós somos vozes que juntos podemos criar uma voz e trazer destino para a nossa sociedade, alívio para a alma do nosso povo, se cumprir literalmente a profecia de Yeshua, quando ele liberou a palavra, quando Jesus disse em Mateus 11, 29, você que está cansado, você que está oprimido, vem a mim, traga esse jugo para mim, aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, para você encontrar descanso. Essa palavra, JB, é psíquico. Essa palavra é descanso psíquico. Você precisa encontrar um alívio para a sua alma. É o psique do homem. Então Jesus diz: venha a mim, você que está cansado e oprimido. E a gente sabe que a palavra cura em hebraico pode vir, em grego pode vir como patos, de encontrar suas patologias, mas a palavra-chave é terapeian. Terapeian é uma terapia que é liberada pela boca do sacerdote para curar o povo. Então, nessa hora que o povo está nessa histeria, eu estou louco, eu estou aqui estudando, eu estou falando para o meu povo, eu estou vacinando. Eu sou um antibiótico hoje. Eu estou criando para que o povo seja vacinado e o povo, a cada 12 horas, receba uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, de encorajamento. Estou fazendo um seminário numa live de batalha espiritual para poder tirar o medo da alma do povo e colocar armas de Deus. Então, se a gente conseguir colocar esse terapeian, essa palavra de destino, essa palavra profética, nós vamos tirar esse surto, essa histeria do coração do nosso povo. Que forte isso, apóstolo. Terapian, ou seja, a palavra da boca do sacerdote cura, restaura, transforma o mindset, a maneira que a pessoa está pensando, porque por vezes ela está se sabotando com tanta notícia ruim, fica ligada na internet, fica ligado nos canais de televisão, está sendo bombardeada 24 horas por dia, todo o tempo, uma desinformação. Eu não sei a quem interessa o caos. Na verdade, até sei, né? A verdade é que nós estamos vivendo um momento de muita angústia na Terra e parece que pior do que o Covid-19 na verdade, essa histeria emocional, como você disse, essa situação onde as pessoas almáticas estão dando vazão às suas emoções, aos seus sentimentos e deixando de ser pessoas impermeáveis, mas se deixando afetar por todas as circunstâncias, conjunturas e contingências. O rabino Jonathan Sacks, ele é rabino na Inglaterra, em Londres, ele disse que os pilares do mundo, onde o mundo está assentado, é a oração, a techuvá, que é o arrependimento, e a justiça. A justiça no sentido de favorecer o próximo, atender, olhar para o lado e verificar como é que está a condição de cada um das pessoas. Eu cito isso no meu livro Metanoia e falo justamente sobre essa perspectiva. Parabéns. Obrigado, obrigado. E eu falo justamente sobre essa perspectiva, essa visão, né, onde o mundo pode ser mudado através do arrependimento, através desse arrependimento contínuo, que não é um ato único. Nós precisamos nos arrepender constantemente. Eu citei aqui, por vezes, o Rodolfo Abrantes, quando ele me disse que quando Jesus disse, um de vocês vai me trair, todo mundo perguntou, será que sou eu? Será que sou eu? Esse é o momento de todo mundo olhar para si e ver o que é que a gente precisa realmente mudar no mundo, mudar em nós, mudar na nossa perspectiva, na nossa visão.
Eu entendo que a igreja ela está fazendo um papel importante, contudo, você está plenamente certo, porque há muitos dos nossos pares, dos nossos companheiros de ministério que estão fazendo coro com a desgraça, coro com desânimo, coro com histeria. Ao invés de serem modeladores, moldadores, arquitetos culturais, eles estão simplesmente se adequando ao mundo. Eu gosto muito do Salmo 84, que diz que um homem com coração reto, com coração aplanado, passa pelo vale de lágrimas e o transforma em um manancial, o vale de Baca. Então, nós somos esses transformadores do mundo, através da transformação de nós mesmos. Mas, enquanto estivermos com medo, nós não podemos modificar as pessoas. E somos afetados pelo medo também das pessoas, porque elas vêm com tudo. E o líder deve primeiro se liderar. O líder deve primeiro se governar. E você não pode, como diz Deus a Jeremias, sucumbir às emoções das massas das pessoas. Deus disse para Jeremias, não tenha o temor desse povo. Ser líder implica que você vai à frente e você inspira as pessoas a saírem desse fosso, desse buraco. Mas enquanto nós tivermos líderes que estão também no fosso, nós vamos ter muitos problemas. E a primeira lei do buraco é pare de cavar. A primeira lei dos buracos é pare de cavar. Nós precisamos de lideranças hoje que se manifestem, que se oponham ao status quo e que promovam uma nova realidade, que ofereçam esperança. Vamos dizer, eu sou um líder e digo a todos, ei gente, o mundo vai ficar pior, vai ficar tudo pior, me sigam. Venham comigo porque tudo vai ficar pior. Ninguém segue a desesperança. Um líder, Moisés pintou um retrato, ele pintou uma pintura. Ele disse para o povo, o Senhor está vos levando para uma terra que mana leite e mel, uma terra de ribeiros de água, uma terra de romeiras, uma terra em que vocês vão cavar e vocês vão ter o cobre, uma terra onde as pedras são ferro. Ele pintou um quadro às pessoas e as chamou para uma visão. É o que você sempre muito fala, o poder da visão, né? Moisés deu uma visão para o povo. E hoje eu estou atrás de ouvir os profetas. O que os profetas... Eu não estou atrás de ouvir a mídia, não estou atrás de ouvir nem os especialistas, há muitos especialistas. Eu quero ouvir os profetas. Apóstolo Terra Nova, o que Deus está dizendo para todos nós? E qual é a pintura que nós podemos pintar para todos aqueles que estão nos assistindo agora? Há uma palavra de destino, né, em hebraico, que é harai, que quer dizer avance comigo. Porque você ouve muito em hebraico, kadima, vamos juntos. Ok? Ou venham, ou vão. Kadima para ir, kadima para vir e kadima para desistir. Mas tem harai, que é eu vou lhe liderando. Eu sou exemplo. Eu sou modelo. Se eu pular, você pula. Se eu andar, você anda. Se eu parar, você para. Se eu seguir, você segue. Então, essa palavra é uma palavra que faz com que o liderado que estava deitado, sente. Que estava sentado, levante. Que estava em pé, ande. Quem estava andando, corra. Mas quem estava correndo, voe. Então, palavra militar. Militar, harai, vamos juntos. Então, é uma voz de comando. Nós somos uma infantaria, nós não podemos parar. Deus não olha para a gente, ele é o Vat-Savaot, é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Então, ele é Senhor para lutar conosco, o poderoso Gibor, que vai à nossa frente de batalha. Ele vai reformatando a nossa mente, reestruturando, colocando estrutura nova, até para que a gente tenha uma saúde psíquica, emocional e da resposta espiritual como convém. Então, o que eu pintaria hoje? O techuvá, que você falou aí, que é a palavra-chave para arrependimento, é verdade? Foi a primeira palavra da noite. A igreja precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Escute bem, JB, sem nenhuma condenação aqui, em nome de Jesus, você é maduro, você vai traduzir isso. A pessoa que está me ouvindo aí, os meus convidados para ouvir essa live, eles são maduros, você também é maduro. Nós estamos aqui discutindo uma coisa teologicamente, ok? Mas todo mundo sabe 2 Crônicas 7,14.
é de cor. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra das pragas. Uau. Dos vírus. Por quê? Porque o versículo 12 e 13 começam assim. Eu ouvi você e o desejo do seu coração para construir esta casa, e será agora a minha casa. O versículo 13 diz assim, mas se eu, o Senhor, enviar uma praga, por um acaso, não para o movimento desta casa, e se eu encerrar os céus para que não dê chuva, por um acaso, essa casa terá alguma validade, e se eu mandar gafanhotos para que consumam a lavoura, por um acaso, essa casa continuará, e se eu enviar as minhas pragas? Então, me assusta saber que Deus pode fazer isso, dizendo assim, olha, se eu permitir, porque o verbo hebraico, ele protege, né? Então, se eu permitir que as pragas sejam liberadas e não tenha chuva no céu e não haja comida na lavoura, vocês terão motivação de vir à casa do Senhor? Vocês terão motivação de vir e me adorar? Então, independente da falta de chuva, independente da falta de comida, independente das pragas, está no texto. Versículo 12, 13, 14. Então, aí eu vou mudar o status quo de vocês. Eu vou mudar o nível de vocês, porque eu sei que a motivação de vocês sou eu. Mas não é a chuvinha para vir a chuva, não é o tempo bom, será no tempo da calamidade. Aí, se o meu povo que está neste lugar clamar pelo meu nome, aí se humilhar, orar, buscar minha face, arrepender, ter chuva. Se você entrar em arrependimento profundo, eu lhe garanto que eu removo as pragas. JB, a palavra que Deus tem me dado são os arrependimentos dos caminhos maus da igreja. JB, os ministros se encontram, não se cumprimentam. Uau. Tem muita soberba. Tem Uau. muita meninice. Tem menino com cajado e com vara. Tem gente querendo ser Josias. Tem gente querendo ser Davi fora da hora, mas não matou o urso nem o leão. Tem gente querendo ir para o trono, mas entre o curral e o trono tem um gigante. O cara já quer o status. O cara já quer estar no nível de cima, como ele, quando ele ainda não venceu as etapas, não derrubou os seus gigantes, o gigante da sua própria alma. Então, tudo isso é uma perturbação na vida do povo. Então, Techuvá, que foi a minha primeira live, precisamos entrar em arrependimento, as igrejas precisam se cumprimentar. Eu preciso ser mais humilde quando eu encontro as pessoas. Eu preciso dar um lugar e saber o que é que JB tem que pode derramar na minha vida. O que é que eu tenho que posso contribuir com a vida dele. Porque eu tenho um tipo de unção que você não tem. Mas você tem um tipo de unção que eu não tenho. Nós nos completamos. Então, nos completamos. Quanto mais diferentes somos, mais completos nós estamos. Uau. Ninguém se completa na igualdade e nós nos completamos na diferença. Então, veja bem, o Marcos Miraflor que está nos vendo aí agora, ele lutou uns anos para a gente ser amigo. Mas eu tinha duas pessoas que lutavam entre a gente para eu não te conhecer. Uau! É brincadeira, só que esses caras nem eles têm e nem me têm hoje. Então, os caras querem nos engolir, querem nos separar. E aquilo que nos une é muito mais poderoso que aquilo que nos separa. Se unidos não somos fortes, divididos não seremos nada. Então existe algo da parte de Deus que eu quero, que você tem, que eu preciso, que eu tenho, que você precisa. Então hoje, quando eu vejo o Techuvá do reino, essa visão maravilhosa do Pai, que vai trazer a igreja para um arrependimento, reparação de caminhos. JB, ninguém, nem eu, nem você, nem quem está me vendo aí agora, nem quem está lutando para entrar na internet, porque está uma briga agora, cada das lives nesse horário, né? Minha filha diz, pai, não estou conseguindo entrar. É uma briga, né? Esse horário, segundo ela, tem 39 lives no ar aí, no mesmo tempo só de seguidores, né?
E a gente sabe que há uma guerra violenta, onde a gente está hoje disputando um território que já foi conquistado. Então, o que a gente precisa? Do poder da unidade. Olhe, o que eu mais me apaixonei na visão de eleger Bolsonaro não foi Bolsonaro ter sido eleito, foi eu ter começado o diálogo com muitos líderes desse Brasil que nunca me deram bom dia. Uau! E que me ignoravam quando me viam. Alguns deles eu ia até atrás e cumprimentava, e eles com aquele ar assim de, você não é digno de pegar na minha mão. Uau. Eu era um leproso, porque eu trabalhava com a visão celular, então, umas coisas assim que não tem pé e cabeça. E hoje a gente conversa, a gente se abraça. Alguns deles eu converso quase todos os dias nesses dias. Uau. Então está funcionando. JB, ninguém vai sair a mesma pessoa. Deus está colocando uma digital nova em cada um de nós. Amém. Amém. Deus está nos marcando. Olha, não vai ser uma mancha para o mundo, mas uma marca para a igreja. Que lindo. A igreja vai sair marcada numa nova unção. Nós vamos nos amar mais, nós vamos nos perceber mais, porque se a gente não aprendeu com a cruz, vai aprender com a praga. Uau! E a única coisa que vai poder nos devolver para a cruz é o techuvá, o arrependimento. Não que a cruz esteja anulada, a cruz está no mesmo lugar, porque quando Deus olha para a cruz, ele vê Jesus na cruz. Jesus, quando olha para a cruz, ele me vê na cruz. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus na cruz. Mas quando os céus contemplam a cruz, me vê a mim e você na cruz. Já estamos crucificados juntamente com Cristo. E é isso que a igreja vai fazer, voltar a ser crucificado, porque quando eu desço da cruz, eu dou voz e ação ao velho homem. E aí eu começo a funcionar no carisma e não na unção. E o meu carisma, sem caráter, vai gerar uma catástrofe. Então eu preciso descobrir quem eu sou no plano de Deus e olhar para os meus irmãos com mais humildade, olhar para a igreja. Gente, JB, eu fiz uma live domingo na igreja. E quando eu entrei, eu estava sozinho. Meu Jesus. Que é isso? Que depressão eclesiológica é essa? Que isso? Não tem nada a ver com parede, mas arrepiava. Minha filha saiu de casa e foi para lá e disse: pai, eu não aguentei, eu vim ficar com o senhor. Porque não é fácil você falar para os bancos, embora tenha uma câmera na sua frente. Aqui tem 2.800 pessoas nos vendo agora, mas a gente sabe que por trás aí, já passaram muitas outras pessoas, nos ouviram, outras... Então, tem outros compromissos. Mas, assim, essa solidão constrói em nós pessoas melhores. Nós precisamos de desertos. Porque é no deserto que se forja um líder de verdade. Uau! É no deserto que a gente começa a refletir quem éramos, quem somos, e podemos criar um plano quem queremos ser. Caso contrário, nós vamos nos apequenar. Seremos pessoas menores do que entramos nesse negócio se a gente não aprender com a lição chamada praga, porque existiram muitas pragas na história, não é? Muitas pragas que surgiram, e essas pragas que vieram desde 1553, que tem pragas no planeta. Pragas registradas na Bíblia, desde 1553. E a gente sabe que essas pragas de 1553, me desculpe a má informação, essas pragas de 1553, antes de Cristo. A inauguração das pragas do Egito. Daí para frente, a cada década, apareceram pragas diferenciadas e todas foram vencidas. Meu Deus, a peste bubônica, que matou milhões e milhões e milhões de pessoas engolindo. A gente sabe que essas pragas existiram. E a sociedade foi aprendendo com as pragas. Nossos pais eram mais humildes. Hoje parece que está todo mundo empoderado, apavonados, está todo mundo dono de si mesmo e virou um orgulho, uma vaidade. Techuvá. Um arrependimento, um quebrantamento. A palavra de ordem é essa. Eu comecei essas lives, inclusive, eu subi para o meu quarto e eu não me aguentei, eu comecei a chorar. Eu disse: Senhor, onde é que está errado em mim? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Me pesquisa e veja se há em mim algum caminho mau. Me guia pelo caminho do eterno, o caminho de eternidade. Eu preciso ter esse caminho, senão eu vou perder o rumo. O problema não é se perder sozinho, porque quando você se perde para você mesmo,
aquelas pessoas que caminham com você se perdem no mesmo nível. Você se perder para você mesmo não é um dano pessoal, se torna um dano coletivo. Então, que as pessoas se encontrem, até para que o nosso discurso seja aquecido e as pessoas vivam uma outra intimidade com Yeshua, uma intimidade com Jesus, com o reino, e a gente fique mais próximo, porque ninguém, depois desta praga, vai sair a mesma coisa. Principalmente a igreja. O mundo com uma... A igreja com uma marca, o mundo com a mancha. O mundo com a mancha, a igreja com a marca. A marca de Deus, para que a gente não seja humilhado. Que lindo te ouvir. Maravilha, show demais. Quando João vê no céu, no capítulo 4, ele sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Ele vê um ser vivente que tem olhos para frente, olhos para trás, olhos para o lado e olhos para dentro. Então, nós precisamos de ter todos esses vieses, toda essa visão, todas essas perspectivas, esses pontos de vista. Né? Então, nós temos que olhar para frente porque o futuro está adiante. Nós precisamos enxergar o futuro, né? Nós precisamos ter uma visão para o futuro, nós precisamos pavimentar esse futuro, nós precisamos vender esse futuro às pessoas a fim de que elas possam comprar uma visão que vão lhes levar adiante, para o progresso, para o sucesso, para o crescimento, desenvolvimento pessoal. Olhos para trás é porque ninguém tem visão de futuro se não tiver rastro, se não tiver história, se não tiver memória. Ninguém chega de paraquedas. Você está falando isso aqui para nós. Ninguém simplesmente aparece e diz, eu estou aqui. Não, tem que ter construído algo, tem que ter matado o urso, matado o leão, para depois matar o gigante. Há uma história para ser construída. Olhe para os lados, porque ninguém vive sozinho. Nós temos que nos contextualizar, nós temos que ter a habilidade de se solidarizar também com aquele que está machucado. A segunda palavra que eu disse do rabino Jonathan Sachs é tzedekah, é a justiça. Tzedekah. Nós temos que fazer justiça. A justiça social. A justiça tem que... Injustiça não combina com nós que carregamos o nome de Jesus, porque o trono de Deus está estabelecido sobre justiça e juízo. E nós temos que ter olhos para dentro. Esse é o momento de alinhar o nosso olhar. Olhos para dentro que nos introspectam, que nos percebem. Como diz Paulo no texto da Santa Ceia, se nós não nos julgamos a nós mesmos, Deus nos julgará para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, nós temos que nos analisar, nós temos que nos medir, nós temos que nos metrificar, nós temos que nos mensurar. Nós temos que perceber o que nós precisamos alterar em nós a partir do que está acontecendo no mundo. Então, nós temos que ter olhos para dentro. Quando nós temos toda essa visão, nós não ficamos refém de vieses, de viseiras, de óculos que não refletem a realidade. Porque se o meu óculos ele está sujo, tudo que eu vejo é sujo. É como a história da mulher que está lá limpando a sua vidraça e ela vê para aquela mulher a sujeira que existe na vidraça da outra e ela não percebe que ela está vendo sujeira na vidraça da outra porque a vidraça dela está suja. É o rapaz que diz, eu tenho... a família procura o pastor e diz, olha, ele precisa de um aconselhamento porque ele tem distúrbios sexuais. Então ele chega para o pastor e o pastor faz um desenho, um círculo na parede e pergunta, o que você está vendo? Eu estou vendo duas pessoas fazendo sexo debaixo do sol. Ele apaga e faz um quadrado. O que você está vendo? Eu estou vendo duas pessoas fazendo sexo debaixo de uma coberta. Ele apaga e faz um triângulo. O que você está vendo? Eu estou vendo duas pessoas fazendo sexo debaixo de uma cabana. Rapaz, realmente você tem problemas de compulsão sexual, de ordem sexual. O rapaz diz, não. Quem tem problemas é o senhor é um tarado, o senhor é um maníaco, o senhor é um sujeito doentio. Como é que o senhor fica desenhando essas coisas pervertidas para mim? Então, são os seus olhos que definem a sua realidade. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se caso a luz que é em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Então, tudo é uma questão de perspectiva. Você falou do cérebro, você não vê com os olhos, você vê com as suas experiências, que estão ali administradas dentro da sua memória e que são traduzidas pelo seu córtex visual. Então, você realmente precisa de uma visão a fim de poder plantar, criar uma nova realidade. Mas enquanto nós somos reféns do medo, nós nunca vamos agir. Porque o que nós temos hoje é uma corona na cabeça. Eu falei sobre o governo de Mamon
que é o governo onde tudo se compra, a justiça se compra, a verdade se compra. O governo de Moloch, que é o governo da morte. É o Partido Comunista e seus mais variados tons de vermelho. Gulags, campos de concentração, engenharia social, a indústria de aborto. E nós estamos falando do governo de Nosferatu, que é o governo do medo, que suga a energia das pessoas, que rouba a capacidade das pessoas de reagir. As pessoas estão apáticas, elas estão sem movimento. Agora começou o movimento, vamos trabalhar, né? E graças a Deus, porque a gente tem hoje liderança. Eu queria terminar falando, já tem quase uma hora, o tempo passa tão rápido aqui, René. Eu vou. Eu quero terminar falando um pouquinho da liderança que a gente tem. A gente tem a melhor equipe de ministros de todos os tempos. Assim, toda a época da República, nós não tivemos tantos ministros técnicos e capacitados como temos hoje. E temos um presidente que fala de qualquer jeito, mas que parece que ele levantou essa bola aí no último pronunciamento, falou de maneira... Foi muito criticado por todos, mas colocou a bola na mesa e a discussão se abriu e parece que está funcionando. Vai funcionar, tem o nosso apoio, a nossa gente precisa desse alívio de palavras, embora as palavras sejam ditas de formas diferentes, mas ele é assim, é a cultura do nosso presidente. Me perguntaram quem é Bolsonaro para você, se ele é muito mais do que tudo que eu orei, porque ele tem sido uma resposta naquilo que eu não consigo dar, você não consegue dar, ele consegue dar do jeito dele e está indo muito bem. Eu acho que chegou a hora da igreja sair do susto, da sociedade sair do susto. Então ele tem o jeito dele, a forma dele de conduzir a nação na irreverência dele, mas isso, se não for desse jeito, a comunicação não alcança a outra massa. A massa da bandeirinha contrária, a massa do que... Porque ele está fazendo uma provocação, e essa provocação ela é necessária porque passamos 30 anos sendo provocados. Nós estávamos de um jeito, JB, isso aqui eu falo com muito temor, que parece que nós estamos literalmente no inferno, cheio de demônios, e um Satanás reinando isso, e governando isso tudo por trás, não é? E nós não estamos percebendo que nós estamos debaixo dessa opressão e desse teto. Então, o ano passado para cá, começamos a reoxigenar, a respirar, e temos uma outra visão da vida. É como se renascesse em nós uma esperança mesmo, e a brasilidade fosse tomada de volta. E a gente começasse a levantar a bandeira do Brasil com mais coragem. Nós estávamos intimidados. Havia o espírito de Barak sobre nós, o espírito de intimidação. Nós não tínhamos coragem de dizer nada. Então, está vindo aí uma luz, sim. Eu acredito que vamos ter, e eu estava falando que terça-feira, dia 31, vai ter uma passeata aqui em Manaus. Estão convocando. Eu fui em todas. Eu subi em trio em todas. E aqui em Manaus, é uma coisa absurda, porque eles fazem a passeata 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, horário de Manaus, é um horário punitivo. Tinha que ser 7 da manhã, de 7 a 9. Mas os caras fazem, porque Manaus é um sol para cada pessoa. Então, 3 horas da tarde, do pino do sol, que qualquer lugar é meio-dia intenso, 3 horas da tarde em Manaus, mas é hora nona, vamos para lá, vamos participar. E ali, debaixo desses decretos, eu fui, e eu estive lá, e eu peguei palavra, eu falei em trio, e eu me vi assim, meu Deus, eu virei um ativista, o que é que está acontecendo? Mas se alguém não ousar fazer, eu peguei muita gente passou a me odiar, muita gente que dizia que me amava, passou a me odiar porque eu estou amando mais o Brasil. Então, eu amo o Brasil, eu tenho uma chamada para a minha nação, eu poderia estar morando hoje em qualquer lugar do mundo, principalmente Israel, que eu fui convidado para viver lá. Eu podia estar morando nos Estados Unidos, eu fui convidado para viver lá. Mas eu moro no Brasil, eu moro na Amazônia. De Brasília para cá, são 2 horas e 50 rompendo floresta de avião. Brasília, São Paulo, 3 horas e 50 rompendo floresta de avião a 900 por hora. Então, eu escolhi este lugar por boca de Deus. Aqui é um lugar extremamente profético. Aqui gerou um avivamento
E eu levanto a bandeira aqui dos amazonenses, eu levanto a bandeira de Manaus e eu levanto a bandeira do Brasil. Hoje eu não tenho problema. Hoje eu vi assim, olha, estamos mudando, é Brasil, embora esteja a camisa preta e amarela. Mas é porque a nuvem está passando. E eu quero hoje, como profeta, falar para todos que me ouvem, a nuvem está passando. Deus está trazendo um Brasil que nós nem oramos por ele. O melhor país para se viver na Terra. Chama-se Brasil. Acredito nisso, prego isso, ainda digo que o Brasil será primeiro mundo mais veloz do que você imagina. Será primeiro. Nós temos tudo para isso. Erradicando a pobreza, nós vamos chegar lá. Eu não estou dizendo a pobreza que não vai existir pobre, porque a Bíblia diz, eu, o Senhor, criei o rico, eu criei o pobre. Porém, vão existir os status, porém, as pessoas não vão ficar na margem de miséria. Vão sair... o TCK que a gente conversou aqui, que fala assim, olha, é uma coisa interessante, porque o ensino do TCK é você não gerar, nem alimentar miseráveis, mas você fazer justiça para tirá-los da miséria. Come on. É diferente, ok? Esse é o TCK que a gente vai estudar, onde eu não alimento o mendigo, mas eu tiro ele para que ele viva decentemente. Justiça social é exercer a justiça, não é? Então, tudo isso que a gente tem aprendido, tem visto, vai criar um Brasil novo, um Brasil diferente. Eu e você vamos respirar no novo Brasil. Já estamos vendo isso. Você é profeta, já está vendo isso. Eu sou profeta, já estou vendo isso. Nós, os profetas, e você que está assistindo agora, você está vendo isso. E Deus vai estar nos encaminhando para algo tão sobrenatural que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem se subiu ao coração, nem à mente aquilo que Deus tem reservado para aqueles a quem amam. Porque Deus faz tudo perfeito ao seu tempo, para que fique formoso. E isso nós vamos entender no nosso coração, vamos segurar esta palavra, JB, e vamos liberar sobre o nosso povo o Aharai do Reino, nesse Techuvá maravilhoso, nos repaginando, reconhecendo a nossa alma, quem nós somos, a nossa estrutura, e pegando os pilares pelos quais valorizam o nosso sacerdote, a sociedade, e uma promessa de Deus que até 4 de outubro nós vamos ter uma colheita surpresa. Até 4 de outubro. Quando Deus me entregou essa palavra, eu não imaginei que 4 de outubro é a última trombeta do arrependimento. E Deus está nos sinalizando que vai entrar algo diferenciado e nós vamos viver o melhor de Deus. Vamos comer e beber do melhor dessa terra. Esse é o nosso direito, porque trabalhamos muita terra e chegou a hora da gente fazer essa poderosa colheita. Amém, amém. Eu digo amém às suas palavras. Estou de pleno acordo, estamos alinhados nisso, acreditamos que o Brasil está subindo, nada vai deter, essa nação tem um chamado apostólico para o mundo, profético para o mundo, e nós vamos cumprir nosso destino como pessoas individuais e como nação, coletivamente. O Brasil tem algo a dar para o mundo, e eu acredito que ainda nem começou, está começando agora. Há muitos eventos que estão acontecendo no mundo e as pessoas estão dizendo, vocês têm tantos pregadores aqui no Brasil, vocês chamam muitos pregadores de fora, e isso é lindo, mas vocês têm tanto para dar para o mundo, né? O Brasil tem muito para dar para todas as nações. O que está acontecendo no Brasil é reproduzível. O que nós temos aqui, o nosso DNA, o que Deus está entregando para muitos ministérios como o seu, é reproduzível. Nós precisamos repetir e levar isso às nações. E eu acredito que Deus tem um chamado especial para o Brasil ser farol para o mundo, uma nação cristã. Temos um presidente que se declara cristão, que convidou Jesus para ir para o Palácio do Planalto, né? Muitas pessoas odeiam ele pela forma como ele fala, mas de duas uma, apóstolo Renê. Ou ele joga xadrez, ou ele erra e Deus abençoa que dá tudo certo. Porque é incrível como ele levantou essa bola agora do pronunciamento, da maneira como fez, e fez com que o discurso, a discussão viesse para a mesa, e as pessoas agora se levantaram. Há passeatas não, carreatas acontecendo no Brasil todo, o pessoal querendo voltar a trabalhar. Porque existem diversas pesquisas que já mostram, muitos infectologistas, pessoas de bom senso. Eu acredito que existe vida
inteligente no planeta Terra. E você, que está me assistindo? É verdade, né? Existem muitas pessoas que não estão enviesadas pelos que ânimos são das massas, sérias. controladas por essa histeria coletiva. Vamos lidar com o vírus, vamos tomar todos os cuidados, vamos isolar os velhos, vamos proteger as pessoas com imunodeficiência, mas vamos para cima, fazer o Brasil acontecer. Está na hora. Esta é a nossa hora, esse é o nosso tempo e nós não vamos perder o time. Vamos entrar, alinhar nosso coração, fazer a coisa de maneira correta, glorificando o nome daquele que é digno, exaltado, glorificado, que está sentado no trono, que vive para sempre. Ele é, ele era, ele há de vir. Ele é o Senhor para sempre, será quem sempre foi. Todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apóstolo, vamos orar. Eu vou começar orando e você termina depois orando comigo nesse momento. Okay. Pai, muito obrigado pela vida do nosso presidente, pela sua equipe de ministros. Que o Senhor lhe dê a sabedoria para tomar as decisões mais acertadas. Que o Senhor lhe dê a sabedoria para fazer as melhores escolhas. Guarda-o na sombra das suas asas, no esconderijo do Altíssimo, num pavilhão às ocultas das contendas. Livra-o do mal. Há tanto desejo de mal contra ele. Nós desejamos o bem, desejamos a força, o vigor, a saúde, a bênção, o favor, a bondade, a misericórdia, a tua fidelidade sobre ele, sobre a sua esposa, sobre seus filhos, sobre a sua casa. Abençoamos o Brasil, abençoamos Israel. Obrigado, Senhor. Oramos pela paz em Jerusalém. Pai, obrigado por aquela nação que tem nos dado um legado tão extraordinário para o mundo inteiro. Abençoamos as nações, que seja um tempo de colheita, um tempo de quebrantamento. As pessoas vão ser visitadas, Senhor, por uma interrogação do que estão fazendo das suas próprias vidas, o que estão escolhendo. Será que elas estão fazendo as melhores opções, as melhores escolhas? Que o Senhor possa pôr a tua mão sobre a consciência delas e que o Espírito Santo as convença do pecado, da justiça, do juízo. Que haja, Senhor, um soprar, um mover do Espírito Santo sobre toda a terra. Uma nova trombeta se toque. E chame todas as nações ao Techuvá, todas as nações aos pés do bispo e pastor das nossas almas, o Cristo ressuscitado, glorificado e assentado à destra da majestade nas alturas. Nós te adoramos, Deus, nós te celebramos, nós te glorificamos e invocamos o teu reino sobre nossa terra. Esse não é o governo do medo, esse não é o governo de Nosferatu, de Mamon ou de Moloque. Esse é o governo do reino do nosso Senhor, porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, porque os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos. Brasil, terra da esperança. Brasil, terra da prosperidade. Brasil, terra da conquista. Brasil, terra santa, lugar sagrado, o estrado dos pés, o governo do nosso Deus, do nosso Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai, oramos e tomamos autoridade no nome de Yeshua HaMashiach, o Senhor que rege todas as coisas. Senhor de toda a terra, nós te pedimos, Pai, que o Senhor toque o chofar do teu trono, trazendo, meu Deus, arrependimento sobre a terra, no coração dos ministros, no coração da igreja, no coração da sociedade, meu Deus, liberando sementes proféticas, sementes incorruptíveis, meu Deus, que gerem um novo homem, um homem, meu Deus, que proclama a tua salvação e a tua verdade em Cristo Jesus. Brasil, que as tuas eiras se encham de trigo, os teus lagares transbordem do mosto e do azeite. Os anos consumidos pelo gafanhoto, cortador, migrador, devorador, destruidor, a praga e o pulgão, sejam restituídos a 100 por 1. Brasil, que você coma abundantemente, se farte na presença do Senhor, que tem procedido maravilhosamente para conosco. E você, Brasil, levante o nome do Senhor e nunca seja envergonhado. Esta é a herança do Senhor, daqueles que são chamados segundo o decreto do Senhor, que os seus filhos e seus servos nunca serão envergonhados. Meu Deus, cobre o Brasil, faça a tua tenda de habitação nesta nação, do norte, do sul, do leste e do oeste. Vem trazendo e agregando os teus filhos, firmando os pés nos teus caminhos, tirando, meu Deus, de veredas estranhas, meu Pai, e de toda cilada do mal e sanguinário que em oculto
trazem, Senhor, e tramam contra o íntegro e contra o justo. Abençoamos Bolsonaro, abençoamos sua família, abençoamos seus filhos, abençoamos seus ministros, abençoamos suas equipes técnicas, abençoamos, meu Deus, os governos estaduais, os governos municipais, para que venha o sopro do Senhor e a mudança do coração, as intenções, meu Deus, que estão fora daquilo que beneficia o povo, que haja um arrependimento no coração deles, porque é o Senhor que maneia a cabeça do rei, a cabeça do líder, para a direita e para a esquerda, como o Senhor quer. Que assim se faça nesses dias, e que nós que estamos ouvindo agora esta palavra, nós que estamos ouvindo esses decretos, possamos ser alimentados, meu Deus, encorajados numa nova perspectiva, e tudo aquilo, meu Deus, que estava ensaiado para trazer uma depressão no Brasil, que o Senhor arranque hoje no poder do nome de Jesus, e que o Senhor manifeste vida no lugar de morte, o que o Senhor manifeste alegria no lugar de tristeza, e que o Senhor traga paz no lugar de guerra. Detém, meu Pai, toda esta ação maligna, esta nuvem negra, meu Deus, que vem como nuvem de gafanhoto para tentar invadir o Brasil e paralisar a nação. Remova com teu sopro e com teu braço forte, para que todos saibam, vejam, reconheçam e juntamente testifiquem que foi a mão do Senhor que fez todas estas coisas. No poder do nome de Jesus, assim oramos. Amém, amém e amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Muito obrigado, apóstolo Renê Terra Nova. Grande prazer, grande alegria ter você comigo aqui nessa live. Espero que a gente possa estar muitas vezes juntos para poder compartilhar e levar à frente essa agenda do reino de Deus para a glória do nosso Pai. Amém. Estou à disposição. Eu agradeço. E foi muito bom essa nossa comunicação aí. Ela vai desbaratar muitos arraiais e vai encorajar muitas pessoas. Eu tenho certeza que a palavra de destino continua e o melhor de Deus está por vir. Eu creio. Essa é a verdade, Pai. Obrigado, querido. Eu creio. Obrigado, apóstolo Renê. Obrigado a todos vocês que participaram. Beijo para os meus filhos que estão vendo. Beijo para a minha turma aí que está vendo. Beijo para a sua turma. Beijo para a Igreja de Jesus. Obrigado por terem participado conosco. Foi uma delícia. Obrigado, JB. Você é um cara incrível. Obrigado. Um abraço forte em todos.